Então, seja muito bem-vindo oficialmente, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Descomplica Doutora. Eu sou a Valéria Gondim, para quem não me conhece, né? Sou professora, sou cirurgiã dentista, com mais de 20 anos de experiência teórica e prática. Eu gosto muito de enfatizar aquela prática que a gente adquire no dia a dia do nosso consultório, no mocho, né? E eu tenho um propósito de ajudar dentistas a faturarem 30 em 30. E o que é esse 30 em 30, né? É 30 mil reais, ou melhor, são 30 mil reais de faturamento em 30 dias, com uma fonte automática e inesgotável de pacientes fidelizados. E aqui no Descomplica Doutor, a gente conversa sobre várias estratégias. Para quê? Para que você tenha, né, e desenvolva estratégias, por exemplo, de atração de pacientes, de cativar esse paciente, de fidelizar, tá? Então, essas as estratégias, para que você possa realmente, né, com essas estratégias, faturar o seu 30 em 30 com essa fonte automática e inesgotável de pacientes fidelizados. E cada vez que a gente está aqui, a gente escolhe um tema para discutir nesse Descomplica Doutora. E hoje o nosso tema é do consultório insustentável ao consultório lucrativo. Então, a gente vai conversar um pouquinho da realidade hoje da odontologia, e algumas vezes, né, você vai se identificar com alguma das realidades que a gente vai discutir. Eu vou trazer um pouquinho do que eu vivi, do que é a minha experiência, do que hoje é a odontologia para mim, tá? E além disso, né, qual que é o diferencial para que o seu consultório seja mesmo um consultório lucrativo? Então a gente vai fazer todo esse apanhado, né, de conversa no final para que a gente entenda essas diferenças e que está no poder nosso de mudar essa condição de ter um consultório insustentável hoje para um consultório lucrativo, ok? Eu imagino que também você queira exercer essa odontologia que você sempre sonhou. Esse sonho pode ser diferente para muitas pessoas, para muitos dentistas, no começo da sua carreira e até mesmo hoje, que continuam sonhando, tá? Esse sonho pode ser, para alguns, aumentar o faturamento, pode ser largar, né, o atendimento a planos de saúde, desvincular totalmente de operadoras, né? Pode ser largar franquias, pode ser de assumir realmente o seu consultório e cada vez mais potencializar, né, os seus pacientes particulares e parar de deixar na mesa, né, porcentagens para outras franquias, tá? Eu não sei. Ter melhor qualidade de vida, sonhou em poder viajar mais, tá? Então, cada um tem o seu sonho. E eu sei que todo esse sonho, né, que todo dentista tem, né, com diferentes sonhos, com diferentes formas, vamos dizer assim, ela está fundamentada, ela tem uma essência. E essa essência é exercer, né, essa odontologia com excelência. E a excelência aqui, né, e vai ser o nosso grande diferencial nesse desafio Dentista 30K, é justamente essa diferença dessa odontologia de excelência, tanto técnica, na qual, né, nós já possuímos, e somada a essa excelência técnica, a excelência humana, tá? Esse é o caminho do dentista 30K. E, além disso, né, então vai exigir, eu tenho que ser sincero com vocês, vai exigir com que vocês estejam dispostos a fazer o que tem que ser feito, e fazer o que precisa ser feito com comprometimento, tá? Então, assim, não é fácil, né? Não é fácil, é gratificante e não tem comparação nenhuma com a vida hoje que vocês levam, tá bom? Isso eu posso dizer porque eu usufruo
dessa condição, né, desse faturamento, o qual me permite bastante liberdades e uma melhor qualidade de vida, tá? Então, esse faturamento hoje de 30K, né, com essa carteira desses pacientes fidelizados, uma fonte que ela é inesgotável, né, e é uma fonte automática desses pacientes, tá? Então, é disso que eu estou dizendo, é desse comprometimento, tá? E se eu for começar a lembrar, eu estava escrevendo aqui o que mais a gente iria conversar hoje com vocês. Então, no início da minha carreira, né, eu acreditava muito que eu iria ser uma dentista de sucesso. Isso estava fundamentado na minha cabeça, tá? E que eu iria ter um faturamento que fosse compatível, né, com o reconhecimento, com a minha capacidade técnica e com a ajuda que eu faria com os meus pacientes. Então, esse faturamento, ele iria justamente refletir tudo isso, tá? Só que, no início, a minha realidade não tinha nada a ver com isso, mas nada a ver. Primeiro, porque eu não tinha condições de montar um consultório. Eu não sei quantos de vocês hoje já tiveram condições e já deram largada com o próprio consultório, ou muitos de vocês eram que nem eu, não tinham consultório. Então, você fazia o quê? Né? No meu caso, eu oferecia o meu trabalho para outros dentistas, né? E aqui que acontecia? Eu trabalhava em muitos consultórios, para quê? Para que eu pudesse ter condições financeiras para me sustentar. E assim, e sem largar o meu sonho de montar realmente o meu consultório e ser dona do meu próprio nariz. Mas para isso, né, até eu chegar nesse momento, eu me dedicava muito aos consultórios de outros dentistas. Então, eu trabalhava muitas horas por dia, tá? E nem sempre o meu faturamento, né, os valores que eu recebia, os meus recebíveis, eram compatíveis com essas horas de trabalho, né? Na verdade, não eram nada compatível. Se eu for dar bem a real para vocês aqui, tá? E isso provavelmente pode estar acontecendo hoje com você, colega dentista. E o que eu digo é que você merece muito mais que isso, né? Você merece muito mais que isso, e o seu paciente também, ele merece, né, receber uma odontologia diferenciada, e você merece realizar essa odontologia diferenciada, tá? Então, o que acontecia? Quando eu estava nesse começo dessa minha empreitada aí na odontologia, né, recém-formada, eu não tinha agenda, na verdade, né, a minha agenda não era a minha agenda, era a agenda do consultório, então eu não sabia o que ia acontecer naquele dia, eu só sabia que eu teria que estar disposta a trabalhar muito, a atender um volume grande de pacientes, tá? Por quê? Porque essa era a minha vida do meu dia a dia, tá? Então, todos os dias eu tinha essa agenda em vários consultórios, tá? Para que eu pudesse ter esse faturamento e conseguir pagar as minhas contas. Então, pelo menos, né, ter o mínimo para me sustentar. Então, foi isso que eu tinha. Então, eu tinha que dar conta de um grande volume de pacientes, né? E que isso me deixava um pouco cansada, né, triste, frustrada, porque eu falava, poxa vida, né, eu sonhei que eu iria, né, dar mó bem na odontologia e não é isso que está acontecendo aqui, tá? Além disso, logo no meu início de carreira, eu já estava grávida e tive o meu primeiro filho, que é o Henrique, e o que acontecia? Então, eu dividia ainda todos os meus horários do meu consultório com o Henrique recém-nascido, e eu fazia questão de amamentar o Henrique. Então, imagina, né, toda a minha logística no atendimento do consultório, para que desse, né, um horário para que eu fosse rapidamente para minha casa, para dar de mamar, para voltar novamente e continuar os meus atendimentos. E isso acontecia durante o dia todo. É claro, né? É claro que na maioria das vezes não dava certo. Então, isso para mim era muito frustrante. Era muito frustrante. Por quê?
que acontecia? Eu vi que não dava tempo, eu estourei meu tempo, então eu já sabia que o Henrique lá do outro lado estava chorando, porque eu não estava lá para amamentar, né? E aí eu, frustrada, eu tirava o meu leite, guardava, porque esse era o leite que a pessoa que estava lá responsável iria amamentar, o Henrique. Então eu sabia que eu tinha leite, mas não era eu que estava diretamente amamentando o meu filho. Então isso era uma coisa que pegava muito para mim, muito mesmo, dentro dessa toda essa loucura, né, desse atendimento, desse volume, tá, de paciente. E aí o que aconteceu? Que tive uma sacada. Bom, já que, né, eu preciso aumentar o meu faturamento, eu vou prestar um concurso público. E aí eu fui trabalhar no SUS. Passei no concurso público e fui para trabalhar para o SUS. Então pensa, se eu já não tinha a minha agenda nesses consultórios que eu atendia, muito menos no SUS, né? Que o atendimento lá é regrado, é totalmente engessado, né? E não tinha nada que eu pudesse fazer de diferente para que eu mudasse essa situação. Por quê? Porque as regras já estavam estabelecidas, né? Então eu tinha a obrigação de seguir as regras, né? Elas estavam prontas, elas estavam fixadas para mim, tá? E eu tinha, além disso, um alto volume de pacientes, né? E atendimentos muito mais rápidos até dos consultórios que eu atendia, tá? Então, eu estava prestando um serviço, né? Que muitas vezes não era a qualidade que eu queria que fosse, mas eu não tinha o que fazer, porque eu tinha aqueles horários para exercer, aqueles pacientes para atender, né, aquela demanda toda, né? E muito menos, né, nos consultórios, eu poderia fazer os meus valores, os meus recebíveis de acordo com o meu trabalho, com o que eu achava que era justo de eu receber. Eu não tinha também controle nos meus recebíveis, tá? Então, eu não sei se você está me entendendo, né? E talvez seja até, né, que você se identifique hoje com uma dessas situações que eu estou contando para você, do meu início da minha carreira. E talvez você possa falar, Valéria, hoje eu estou nessa situação, né? Mas eu tenho muito medo de largar tudo isso e entender o que vai acontecer se eu largar, né? Eu não sei, porque hoje, apesar de eu ter toda essa dificuldade, mas eu tenho isso. E se eu me aventurar, né? E se para mim ser uma aventura, né? Eu estar em outro consultório, eu começar a montar o meu consultório, como é que eu vou dar conta disso? Né? Então, isso é uma aventura? Não é uma aventura? Vale a pena? Não vale a pena, tá? Então, assim, ó, e aí, o que a gente precisa conversar um pouquinho aqui em relação a isso, né? Eu sabia nesse momento, justamente nesse momento, que eu precisava exercer a odontologia que eu queria. Eu precisava, né? Eu vi uma demanda nos consultórios, eu vi uma demanda no SUS, e eu falava, gente, eu preciso fazer diferente. E eu só vou fazer diferente a hora que eu tiver o meu consultório, a hora que eu puder exercer do jeito que eu quero o meu consultório. Então, mais do que nunca, eu foquei em ter condições de comprar um consultório usado, não era um consultório novo, alugar um local e realmente começar os atendimentos, né, dos pacientes que estavam me procurando e também, né, aos poucos poder ir largando esses consultórios que eu atendia e até mesmo, né, com o tempo eu cheguei a dar baixa, né, nesse SUS que eu trabalhava, tá? Então isso tudo aconteceu. Então eu sei exatamente cada caminho como funciona e como que é que a gente vai largando isso e a gente vai saindo desprendendo, né? Achando que não tem nenhuma outra solução, que eu preciso ficar aqui mesmo, porque o mundo lá fora deve ser muito ruim, tá? É desafiador, tá? Então, assim, ó, e eu quero deixar muito bem claro, ao mesmo tempo que
é muito gratificante, né, essa minha atitude, e eu não me arrependo nem um pouco. Se eu tivesse que fazer isso, eu faria tudo novamente, tá? Mas, né, não é simples, né? Não é fácil você chegar a ter um faturamento de 30K por mês, né? E dizer que não dá trabalho, e dizer que não precisa ter desafios, que não precisa ter comprometimento, tá? Isso não é verdade, né? Então, eu preciso sim, né? A busca dessa odontologia, né? Montando o meu consultório, eu começo a descobrir, a visualizar, né, as diferenças que eu podia fazer na vida de cada paciente, e de um atendimento mais diferenciado, do jeito que eu sempre sonhei em fazer, tá? Então, é isso que começou a me permitir a hora que eu comecei a mudar de paradigma e mudar os meus atendimentos. E devo ressaltar para vocês que eu nunca atendi pacientes de convênio. Meus pacientes, eles eram indicados, eles eram pacientes de outros dentistas, e quando eu comecei, eu prestava atendimento no consultório do dentista e atendia os pacientes dele. Eu não sei nem dizer, eu não consigo nem lembrar para você se esses pacientes eles eram de convênio. Olha só, não consigo lembrar, talvez até seja. Agora eu falando com vocês, talvez até seja, e não estava no meu radar, tá? Então, eu quero que vocês entendam, tá? Que essa mudança de paradigma, essa mudança de conhecimento, essa mudança, esse desafio, esse acreditar, né, no seu potencial, na sua qualidade, na sua excelência técnica, tá? E com as ferramentas certas, você consegue fazer essa transmutação desse nível desses pacientes que hoje você atende, que pode ser de franquia, que pode ser de pacientes de planos, para um paciente particular, tá? Desde que você tenha as ferramentas certas, porque o universo é diferente, tá? É diferente. Para vocês terem uma ideia, hoje no consultório, eu atendi uma emergência de uma paciente que ela faz um atendimento em plano de saúde, ela tem o seu plano de saúde, mas ela tinha ido na emergência do plano de saúde e não tinham resolvido o problema dela. E ela falou, quer saber, não adianta, e agora eu vou precisar realmente pagar para ter algum tratamento diferente. Ela me encontrou, né, nas redes sociais, e me ligou, eu estava atendendo, estava na recepção, eu que atendi o telefone, conversei com ela, e ela comentou alguma coisa, eu falo, não, venha que eu vou te olhar, eu vou ver o que você precisa, né, para poder te auxiliar. E nisso a gente conversa tudo e a gente opta realmente para fazer o procedimento, que no caso, né, o que ela necessitava era uma exodontia. E assim, ela ficou totalmente maravilhada. Por quê? Porque ela falava assim: nossa, mas você faz desse jeito? Nossa, mas é assim que funciona? E eu via, né, ela assim, deslumbrada com o atendimento, deslumbrada com os detalhes, que para mim é uma rotina, tá? Então, assim, vocês não imaginam o quanto de paciente necessitam de um tratamento desse e querem esse tratamento. E às vezes você faz a diferença que, como eu disse para vocês, numa emergência, né? Nunca está no meu radar eu ter uma paciente dessa hoje no meu consultório. Mas você ter essas ferramentas, né, essas habilidades e conseguir atender esses pacientes de uma forma que já é sua, inerente sua, independente, né, de qual foi a via de entrada, que seja através da internet, que seja através de uma indicação, que seja do boca a boca, tá? Que seja de outro colega, mas você tem esse padrão de atendimento, você vai ouvir isso dos seus pacientes. Uau, né? É assim que acontece, sabe? Esse universo eu não conhecia. Ela só faltou falar isso para mim. E então, assim, esse reconhecimento dos pacientes, né, pela minha dedicação, esse reconhecimento dos pacientes pelo tratamento que hoje eu entrego,
ainda mais pela forma com que eu desenvolvo o meu tratamento, tá? E outra coisa, né, é permitir a gente ser referência, mesmo que não esteja no radar da gente, ser referência para outros dentistas, tá? Isso não tem preço. Não tem preço, tá? E isso reverbera, acredite, no seu faturamento, né? Reverbera no seu faturamento todo mês. Por isso que a gente fala desse faturamento de 30K por mês, né? E da onde vem, né? Qual é essa fonte desse faturamento de 30K? Justamente desses pacientes que falam uau, certo? Por toda essa jornada que você oferece para ele, tá? E que, né, tornam-se pacientes fiéis a você e grandes indicadores, tá? Então, essa é a fonte inesgotável, né, de pacientes fidelizados, ok? Então, se começa a fazer sentido para vocês, eu peço que vocês deixem aqui um like aqui quem está no YouTube, um like quem está aqui no Instagram, um like quem está aqui no Facebook. Então, assim, o que acontece e por que a gente precisa mudar esse paradigma? E às vezes a gente reluta, a gente fica ali se segurando, né? Eu tenho muito medo, né? Então, eu recebo muito direct no Instagram e nas redes sociais justamente dizendo isso. Você acha mesmo que vai dar bom se eu mudar de público? Vai dar bom eu montar o meu consultório? Eu posso acreditar mesmo nisso? Então, por que esse receio? Por que esse receio de dar esse passo, né? Por quê? Tá? Porque a gente vem de uma toada da faculdade, né? E muito de professores dizendo assim: olha, no começo da sua carreira, você precisa sim, tá? Ter um volume de pacientes, você precisa pegar mão, você precisa praticar mais. E aí, normalmente, o dentista, né, o recém-formado, o aluno, né, graduado, ele fala assim, tá, então eu vou pegar essa mão, eu vou fundamentar mais os meus conhecimentos, que seja numa numa franquia, que seja atendendo pacientes de planos de saúde, que seja atendendo pacientes do SUS, né? Então, assim, essa toada, esse jeito de iniciar a carreira, vem muito da nossa formação, tá? Eu sou professora, eu estou nesses dois mundos, eu sei exatamente como funciona, tá? E aí o que acontece? E muitas vezes até você monta o seu consultório, né? Para quem já tem um consultório, começa a atender e fala assim: bom, eu preciso pelo menos pagar as minhas contas, eu preciso pelo menos, né, empatar aqui os valores, né, dos meus gastos com os meus recebíveis, e eu preciso captar paciente. E às vezes a opção mais fácil, né? E não vou aliviar aqui, né? A opção mais fácil é você primeiramente se credenciar a esses dentistas, a esses planos de saúde, ok? Porque você credenciando a plano de saúde, você tem uma carteira automática de pacientes, tá? Porque a demanda é grande, tá? A demanda é grande. Então, você vai ter essa rotatividade de pacientes no teu consultório, mas não necessariamente um aumento do seu faturamento. E você que está aqui comigo e faz esse tipo de atendimento, eu tenho certeza que você vai falar, é verdade. E aí o que acontece? Então você começa a ter o volume, tá? Que foi a sua estratégia de captação, isso está dando bom, porque está entrando esse paciente no seu consultório, mas não está sendo compatível ou na mesma proporção do seu paciente, do seu faturamento. E aí o que acontece? Você começa a se ver assim, bom, então eu vou aumentar um pouco mais a minha carteira, eu vou me credenciar mais outros planos, e assim, a hora que eu começar a me estabilizar, aí sim eu vou captar paciente particular, ou então eu tenho aqui uma carteira pequena, miúda, mas eu vou fomentar mais essa carteira, tá? Deixa só eu pagar as minhas contas, mas vira uma bola de neve.
vira uma bola de neve isso. E cada vez mais você está atendendo o quê? Pacientes de plano, pacientes de franquia. E o mundo, o universo desses pacientes, a forma de se tratar, a velocidade do seu tratamento, a estratégia de comunicação, a devolução do seu tratamento, ela tem uma outra pegada. E aí o que acontece? Você não necessariamente você entende de um paciente particular, porque você não tem toda essa expertise, porque você começa a se adaptar do que é o que é tratar plano, o que é tratar a mentalidade do paciente de plano, a mentalidade de um paciente de SUS, a mentalidade de um paciente de franquia, que é volume, é rapidez, é entregabilidade, é isso que ele quer, porque daqui a pouco tem outro paciente. Então, eu preciso liberar, eu preciso finalizar esse tratamento o mais rápido possível. E o mundo do paciente particular é totalmente diferente. É totalmente diferente, tá? Não que o mundo seja diferente, mas a percepção do paciente particular, o perfil dele, ele muda. Se não mudasse, eu vou fazer uma analogia rápida com vocês aqui. Rápida para vocês pararem. Saquei, Valéria. Se não mudasse, por que que a gente tem os bancos atendendo uma clientela Platinum, Prime, né? E o Itaú, né? Entendeu? Então, assim, você vê bancos, Bradesco, Prêmio, o Bradesco, o Santander, o Itaú, que tem o quê? Tem carteiras e oferece produtos diferenciados para esse tipo de cliente. Eles estão com o radar atento, tá? Então, esse cliente, ele quer uma comodidade, esse cliente, ele não quer enfrentar fila, esse cliente, ele quer um pacote mais acessível, ele quer um pacote mais elástico, ele precisa de mais transações. Então, por que que eu não vou atender esse paciente? Por que que eu não vou oferecer para esse perfil de paciente um tratamento diferenciado? Então, os bancos já sacaram isso, tá? Já sacaram isso há muito tempo. E eles têm essa diferença. Eles têm o básico, tá? Para aquele cliente, e eles têm os planos cada vez mais diferenciados, né? Olha os cartões Black, tá? Então, por que que ele tem isso? Porque tem público para isso. E a gente, no nosso consultório, a gente também tem público para isso, tá? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. É essa necessidade de a gente ter esse olhar e parar de acreditar, né? Que o meu consultório ele tem que bater bola a bola, faturamento e recebíveis. Ele tem que estar ali, ó, tá? O que entra e o que sai. E não necessariamente. Se você mudar a sua estratégia, tá? E ferramentas e olhar e captar, atrair esse público que estão aí. Ele está aí procurando, né, dentistas diferenciados, tá? Nem sempre com a sua melhor qualidade técnica, porque qualidade técnica para esse perfil de paciente, ele nem discute, ele já acredita que você tem. Não passa pela cabeça dele que isso está sendo testado, não passa. O que ele passa, o que ele pergunta é: o que mais você tem para me oferecer? É isso que ele vai te perguntar, é isso que vai estar na cabeça dele. Quando você oferece o seu tratamento, como é que você embala o seu tratamento, tá? E eu ouvi uma frase muito interessante, né? A gente sai daquela odontologia dentista-paciente para a gente ir para aquela odontologia de empresa, aquela visão de empreendedor. E eu vi uma frase, né, no Instagram do Ricardo Amorim, que ele fala que o empreendedor é aquele que olha para o seu negócio, é aquele que olha para o seu produto, é aquele que olha para o seu serviço e fala: o que mais eu posso melhorar? Ah, mas esse entregável eu já tenho, então o que mais você pode fazer de diferente? O que mais você pode melhorar? Quais são as suas estratégias hoje
e quais são as suas melhorias. E vocês vão ver, né, nesses episódios, que a gente também vai conversar de o quanto eu preciso melhorar, Valéria. O quanto eu preciso. E aí vocês vão ver eu bater na tecla, 1%. Aí você fala, nossa, Valéria, não acredito. É, 1%. Mas é 1% aqui, 1% ali, 1% no atendimento, 1% na fala da sua secretária, 1% naquela mudança na mensagem que você manda para o seu paciente, 1% no cuidado do pós-operatório, é 1%. Então, imagina um efeito dominó em que a gente vai mexendo as peças, parte por parte, e aí começa brum, e cai todas as outras peças, com os resultados exponenciais. É disso que eu estou falando, tá? Então, a gente só está hoje começando, a gente só está hoje aquecendo, só está hoje assim, ó, botando o pezinho na água para ver o que mais vai ter, tá? Por isso vai ser muito intensa essas semanas aqui, desse desafio, preparando para o desafio Dentista 30K, ok? Então estejam atentos, e é muito importante porque esse aquecimento vai fazer com que vocês estejam muito mais preparados para o dia mesmo desse evento que a gente vai fazer, ok? Tá? Então, essa é um pouquinho do que a gente gostaria de conversar, né? Principalmente nesse olhar em que a gente comece a olhar para o nosso consultório e olhar para o nosso consultório com um olhar de empreendedor, olhar para o nosso consultório como uma empresa, tá? E aí não adianta você falar, mas Valéria, o meu consultório só sou eu. Ótimo! Então você tem uma eu presa, a gente brinca, né? Tá? Porque você é a sua empresa, você é a sua secretária, você é o dentista, você é o que faz o follow-up, é você que faz os recebimentos, ok, é você. Então você é o seu grande empreendedor. Você é o seu colaborador, ótimo, não tem problema, tá? Mas tem que começar. E olhar isso, tá? Olhar isso. Então, a gente vai conversar dentro desse consultório de lucratividade, né? O que está por trás e quais são essas ferramentas, tá? Então, a gente vai conversar de habilidades de comunicação. A gente precisa, para atender esse público diferenciado, esse público black, né? Esse público, né, particular, esse perfil de valor que muitos o meio, né, do marketing fala muito, o mercado fala muito, né? É um perfil de valor, é um perfil que quer agregar valores, é um perfil diferenciado, tá? Que quer um tratamento individualizado. Então, para isso, você precisa ter estratégias também de vendas, tá? Porque a gente é um vendedor. Então, qual é a estratégia que você usa hoje? Tá? Qual é a sua estratégia de precificação? Qual é a sua estratégia quando você entrega o seu plano de tratamento? Como é que você embala o seu tratamento, tá? Como é que é a sua empresa, o seu consultório nas mídias sociais, tá? Como é que é? Eu não falo nem o seu marketing. Eu estou te perguntando qual é o seu posicionamento digital. Qual é a sua bandeira? O que você agrega? O que você transforma? Tá? O que é importante para você como pessoa e como dentista? Então, é esse posicionamento que as pessoas querem te procurar, querem encontrar e querem ver, tá? Como eu disse para vocês hoje, essa paciente que eu atendi de plano, tá? Ela me encontrou nas redes sociais. E ela falou, poxa, se eu tiver que ir para um dentista, eu vou procurar a Valéria. Foi por isso que ela entrou lá, porque a gente tem todo um mapeamento de entrada de paciente, tá? A gente mapeia tudo no consultório, tá? É outra coisa também, tá? Estratégias de gestão. Como é que eu posso melhorar algo se eu não sei como é que ele está hoje? Não tem condições, eu preciso fazer isso,
tá? Então, a gente fala de posicionamento digital, a gente fala de conhecimento, de levar sua autoridade para esse público, tá? Reconhecimento da nossa classe, reconhecimento de outros dentistas sobre o nosso tratamento, a forma da gente avaliar o paciente, ok? Tá? Então, assim, de tudo isso que eu falei, realmente, né, aprimorar, né, aprimorar os nossos conhecimentos para essa realidade do nosso consultório, com foco nesses pacientes particulares, tá? E aí você vai fazer o quê? Treinar as suas habilidades que você já tem, mas você precisa treinar, desenvolver, deixá-la elas assim, ó, em excelente nível, tá? Porque todo mundo tem habilidades e é essa que a gente vai treinar, são essas ferramentas, tá? E colocar em prática esse conhecimento e as suas habilidades, tá? E aí eu quero mostrar para vocês, é simples? Não. Ninguém está falando de simplicidade aqui. E eu seria, né, muito ingênua de falar para vocês, não, é de boinha. Não, não é simples, tá bom? Eu tô aqui para falar a real, ok? Mas, né, tá? Que a real é que te dá trabalho sim. Mas aí a minha pergunta que fica é, o que que te dá mais trabalho, tá? Tá? O que que pese na balança? Ter uma remuneração justa, tá? Ser esforçado, estar comprometido, ver resultados exponenciais no seu consultório, tá? Trabalhar para ter isso, ou, tá? Trabalhar hoje e ver, né, as condições que você está hoje e não ver perspectiva. Qual que é o trabalho que você quer ter aqui, tá? Então, é justamente isso que eu quero que você esteja no radar aqui, tá bom? Então, assim, você quer mudar esse cenário, então você precisa realmente estar comprometido para que esse comprometimento vai realmente te levar a esse faturamento de 30 em 30, né? Ou seja, esses 30 mil reais por mês, todos os meses, ok? Através do quê? De uma fonte automática, inesgotável de pacientes fidelizados, né? Na qual eles merecem, a gente merece exercer uma odontologia de excelência e esses pacientes, eles merecem receber essa odontologia de excelência que a gente realiza e que você realiza. Ok? Tá? Então, não esqueçam de compartilhar essa live com outros dentistas, com outras pessoas, com outros colegas que também precisam, tá, desse empurrão, tá? Quem sabe, né, vocês não vão juntos, e aí é muito melhor, porque vai trocando figurinha, e aí a gente cresce melhor, e aí é o que eu tô dizendo, né? A gente faz esse movimento dessa odontologia com essa excelência, né, de fidelização, tanto técnica quanto humana, tá? E eu estou querendo gente para que faça esse movimento cada vez mais comigo, ok? Tá? Então, compartilhe. E eu gosto muito que, se você puder deixar alguma coisa que foi impactante para você, um insight sobre essa nossa conversa hoje, tá bom? Então, assim, agradeço mesmo, gratidão por vocês terem participado aqui comigo, vocês que estão aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram, tá? Gratidão por me acompanhar aqui e vamos juntos nessa jornada, nessa maratona, né? No Descomplica Doutora. Um grande beijo, tchau, tchau e fique com Deus. Beijo, tchau, tchau.